ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Apocalipse capítulo 22, o versículo 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Grande Senhor, temos a oportunidade de examinar mais um pouco a sua palavra. Permita-nos apenas esclarecer a quem quer ser esclarecido. Que o Senhor possa falar no coração que está com temor do Senhor, com desejo de receber mais luz, de dedicar mais a Ti. Tira de cada um de nós tudo que é mal, pois nossa carne é pecaminosa e ela depende sempre de uma libertação. Toca nisso, em seu povo. Liberta o seu povo, pois este é o que está sendo preparado, este povo, para o arrebatamento. Então o Senhor pode entrar em nós com a sua pá e jogar toda a sujeira para fora, da mente, dos olhos, do coração, da vida, do lar, do ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos pensar apenas um pouquinho sobre estas duas palavras. Não celes. A gente tem que aprender com o próprio Deus e não lutar com Ele, mas aprender. Nós temos Apocalipse 10, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Então nós temos um período que Deus disse para selar. No tempo de João, na ilha de Patmos, ele viu tudo e ele estava apontando para o mensageiro do último dia, que foi nosso profeta, que viu tudo. João viu tudo, todas as coisas. Mas chegou o ponto de ir escrever sobre os trovões e Deus o proibiu. Então nós temos uma proibição no tempo de João, que não era para ele escrever os trovões, e depois nós temos uma proibição no tempo do irmão Brana. Não diga a ninguém. Então são os maiores mistérios da Bíblia que ficou
mesmo no tempo de João, no tempo de Mateus, que Mateus escreveu, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então ficou o mistério de Mateus, que é o mistério da vinda do Filho do Homem, cada vez que se lê, e que a gente prega nisso, temos que fazer referência a Mateus 24, 36, que é dias do Filho do Homem. Não é dias de rapto, mas nos dias do Filho do Homem. Quer dizer, para essa manifestação do Filho do Homem, não era para escrever nada. Nem Jesus, diz a Bíblia, sabia, nem os anjos. É algo reservado pelo próprio Espírito, que Deus reserva para si. Ele é o Espírito e ele está no homem. Então, quando ele esteve em carne, principalmente no corpo, que ele mesmo gerou. Quando você vê Deus em Brana, é um corpo que Charles Brana e ela Brana geraram. Era um corpo normal como os nossos. Mas quando Deus estava em Jesus, foi um corpo que ele mesmo formou. Ele mesmo gerou aquele corpo. A mulher foi só uma incubadora, porque o sangue, como diz o profeta, temos aprendido que vem do macho. Então, a mulher produz o óvulo, mas sem o macho não há uma criança. Assim, a galinha pode pôr um ovo, mas sem o galo, esse ovo não germina. Ele não produz um pintainho. Tem que ter a galação. Os ovos que nós comemos hoje é considerado como ovos sem vida, ovos podres. Ele não tem vida. E o ovo que tem vida é o ovo que a galinha esteve com o galo. Aí tem vida. Esses ovos de granja que nós comemos, e precisa deles para tratar desta multidão de gente, que só através do galo, da galinha, do caipira, não dava conta. Então, por isso que a ciência vai desenvolvendo tudo isso, e a gente tem que perceber a ação de Deus em tudo isso. Quando Deus esteve em Jesus, aquilo foi tudo Ele mesmo que criou. Não foi nada de Maria. Maria foi só a incubadora. Mas o sangue, o óvulo, tudo foi de Deus. Por isso Ele nunca chamou Maria de mãe. Ele diz mulher, não com desrespeito, mas sabendo posicionar as coisas. Mulher, o que tenho contigo. Bem, isso é um lado que nós acompanhamos, que Deus esteve em Jesus de uma forma superior. Aquele Jesus, a imagem do Deus que não se vê, do Deus invisível. Quer ver Deus? Você nunca vai no céu, em qualquer lugar, ver Deus, porque Deus é Espírito. O Espírito não pode ser apalpado, o Espírito não pode ser visto, mas aqui está Cristo. Ele é Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Isso, irmãos, desde a terra até a glória. A palavra cumpre desta forma. Você não vai chegar lá e ver um pai à parte, um velho, depois um filho, depois um Espírito Santo. Não, você vai ver o Pai sempre no Filho. Porque o Filho é a imagem do Deus invisível. Aí quando Deus passou por esta imagem, Ele ainda reservou o mistério do dia, da hora, porque eram coisas que tinha que cumprir. Porque Deus reservou o mistério do nome dEle desde o princípio. Que todas as pessoas, leitores da Bíblia, sabem disso, que desde o princípio Deus não falou o seu nome. Eles colocam Jeová e Yahvé, mas não é o nome dele.
E lá no Velho Testamento, até Moisés queria saber o nome, ele não falou. Diga aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ele não falou o nome, ele perguntou o nome, mas ele não falou. Então são coisas que Deus veio guardando em mistério para poder revelar depois. Aí quando veio Jesus, ali estava o nome. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, ele estava ali há pouco tempo, eles disseram: você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? É uma mensagem que é difícil para as pessoas admitir, porque é o mesmo Deus, só que lá ele era espírito, no tempo de Abraão, manifestado em teofania, e aqui ele era carne, o próprio corpo gerado pelo Espírito Santo. Esse corpo de carne de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O corpo de Brana foi gerado por Charles e Ela Brana. Guarde bem. É por isso que a diferença da manifestação. Quando você vê o corpo de Cristo, ele mesmo é o corpo de Deus. Você olha nele, já vê o Pai. Nós não vamos chegar lá, aqui eu estou vendo o Filho, cadê o Pai? Então não vai ter essas perguntas, não vai existir, certo? Por isso as pessoas deveriam ver que o Pai é Espírito e Jesus é a imagem deste Espírito. Se você quer ver, olhe nele, ele é a imagem, certo? Se do corpo, espírito e da alma, eu sou a imagem minha, desse corpo, espírito e alma. Mas eu sou esta imagem minha, é uma pessoa. E Deus é esta pessoa, a única pessoa. Pois ele se fez carne, veio ao mundo uma vez para este fim, certo? Nasceu porque não tinha nenhum homem justo na terra, não havia nenhum sequer. Mas ele veio e trouxe esta justiça a nós. Por isso não podemos ser salvos pelo sangue de um judeu, nem pelo sangue de um gentil, mas somos salvos, como diz São Paulo, pelo sangue de Deus. Amém. Bom, este é um lado que Deus foi revelar o seu nome no Novo Testamento, quando Jesus nasceu. Mas lá atrás ele não falava o nome dele. Perguntaram o nome dele e ele não falou, ele disse que eu sou, me enviou a vós. Não é eu era nem eu fui, é eu sou que se faz presente a todo tempo, eu sou. E quando Jesus veio à terra, ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele já estava revelado em carne, aquele eu sou. Agora, qual o nome dele? Jesus. Que nós temos o nome dele aqui no português. Yeshua foi o nome dele em hebraico, nos seus dias. Então, transliterado, veio Jesus para nós neste tempo. Então, não estamos mais trabalhando, preocupados com o nome do Velho Testamento, o nome de Jeová, o nome de Yahvé, que não são verdadeiros. O irmão Brana diz no primeiro selo. Você sabia que isso não é verdadeiro? Então, ele veio e manifestou o nome. O seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo, salvará os judeus, o seu povo de seus pecados. Mas quando ele veio, foi rejeitado pelos judeus, então ele passou a tratar com os gentios. Dali para cá, ele traz um evangelho, não só para uma nação, mas para todos os povos, até chegar no nosso tempo. Mas quando chegou no Apocalipse, que ele foi revelar aquilo nos dias de João, através de visão, entenda bem, João viu tudo lá no Apocalipse. Então o que eu quero que vocês compreendam, que a manifestação
Nós temos João vendo tudo nos dias do irmão Brana. Era João vendo tudo. Era João ali em Apocalipse 4, sobe aqui, sobe cá, e eu vou te mostrar as coisas que aconteceram e que hão de acontecer. Então, nós sabemos que o profeta subiu ali para poder ter esse ministério, senão não teria esse ministério. Nós pregamos isso há muito tempo, né? Que o irmão Brana subiu ali para receber a palavra, para falar das eras e para falar as coisas que aconteceram depois das eras, que aí vem do capítulo 4 em diante, são depois das eras da igreja. E o ministério estava no profeta. Quem foi que viu o capítulo 4 de Apocalipse? Quem foi que pregou o capítulo 4? Não sei quantas partes tem, mas é 1, 2, 3 partes de capítulo 4 de Apocalipse. Você vai encontrar até mais. Capítulo 4. Aí capítulo 5. Quem foi que pregou a brecha? Foi o William Branham. Porque ele tinha subido àquela altura. Vocês estão me acompanhando para vocês verem o ministério da esposa e o ministério do irmão Branham, como João. Então, ele pregou os 7 selos, revelou os 7 selos, porque se ele não subisse ali, no capítulo 4, ele não poderia revelar nem as eras e nem os selos. E também as coisas posteriores, que nós temos pregação do irmão Branham até o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. Então, ele tem uma pregação porque ele subiu. Agora, o que eu me refiro, irmãos, que a igreja, a noiva, também que o irmão Branham diz que João representa a noiva, é porque ela tem que subir no mesmo lugar. Ela tem que subir para poder aprender a mesma palavra, para poder crer na mesma palavra. Se o irmão Branham subiu ali no capítulo 4, se eu não subir, eu não vou ficar sabendo também do capítulo 4, do capítulo 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí depois vem as 2 testemunhas, que já está tratando com os judeus. Mas o ministério de Deus no irmão Branham, para poder revelar, era para subir no capítulo 4 de Apocalipse. Sobe aqui. Terminou as eras. Capítulo 3 termina as eras. Capítulo 4 começa os 4 rostos de animais, certo? O leão, o boi, o homem e a águia. Tudo isso quem foi que viu? Quem foi que pregou estas coisas? Foi o irmão Branham. E se você notar, ele pregou estas coisas antes da revelação dos selos. Ele já tinha pregado capítulo 4 de Apocalipse. No capítulo 5, que vem a brecha entre as 7 eras e os 7 selos, ele falou do capítulo 5 na mensagem A Brecha. E aí ele vem mostrando capítulo 6, os 7 selos, aberto pelo Cordeiro, mas não pôde ser revelado nos dias do Cordeiro, mas foi aberto pelo Cordeiro e foi revelado nos dias do leão. Apocalipse 10, de 1 a 7, tem 10, 3, que ele bradou como leão. E aí vem os mistérios. Por isso, quando bradou como leão, você vê estes mistérios dos 7 trovões. E João ouviu tudo isto. João viu tudo isto em visão. O João daquele dia não podia ver isso cumprido como nós vemos cumprido no nosso dia. Ele simplesmente viu em visão. Mas o João que subiu em Apocalipse 4, ele viu no tempo nosso, real, no nosso tempo,
que foi no entardecer na América do Norte. E a mensagem continua, mas João não escreva os 7 trovões. Então ficou outro mistério, certo? Aí nós temos outro mistério, tinha o mistério do nome, foi revelado quando nasceu Jesus, o seu nome será Jesus. Agora temos o mistério dos 7 trovões. Quando seria revelado o mistério dos 7 trovões? Quando viesse o 7º anjo. Teria que nascer um homem que tivesse o ministério para poder revelar as coisas das eras e as coisas após as eras. E este foi o ministério do irmão Branham. Nós subimos lá, por isso nós cremos na mesma mensagem. Se você não subir ali, você não crê. Você fica como muita gente está saindo da mensagem, deixando de crer no profeta, porque eles nunca saíram de Laodiceia. Eles ficaram em Laodiceia. Mas o irmão Branham saiu de Laodiceia e foi para o capítulo 4 de Apocalipse. Nós, a noiva, a esposa, saímos de Laodiceia e fomos também para o capítulo 4 de Apocalipse. Quem foi primeiro? Foi William Branham. João, sobe aqui. Então era um ministério que ele estava tendo para representar também a noiva. Ele primeiro tem esse ministério, esta mensagem, aí depois nós, como a noiva, subimos ali para crer. Por isso eu creio no que ele revelou nas eras, eu creio que ele revelou no capítulo 4 de Apocalipse, eu creio no capítulo 5, eu creio que ele revelou no capítulo 6 e 7 e 8 de Apocalipse. A gente crê em tudo isso, por quê? Porque nós subimos ali, ao ler a mensagem do profeta, se você sobe naquela altura de revelação, então você subiu onde William Branham subiu, certo? Estamos vendo aquilo não como o profeta viu, porque ele já nasceu para aquele fim, mas estamos vendo porque nós temos este ministério, como diz o irmão Branham, que a noiva, ela tem o assim diz o Senhor. Se ela tem a evidência, ela vê. Agora, tudo que nós estamos vendo, já há dezenas de anos, o povo não está vendo e nem irá ver. Por quê? Este é um papel da noiva de Cristo, da esposa. Tudo o que o irmão Branham viu, o povo não tem visto. Por quê? Porque não são da esposa. Se for da esposa de Cristo, então ele sobe na mesma altura. Aonde vai o profeta, você vai. Aonde foi Cristo, nós fomos. Agora, Cristo é os selos, como o irmão Branham mostrou para nós na sua mensagem ao nascer do sol. Cristo é os selos. Então eu creio nisto. Se Cristo é os selos, mas que selos? Ele não é os selos encoberto, ele não é os selos misteriosos. Cristo é os selos revelado, certo? Assim nós temos Cristo. Por que ele é revelado? Porque Deus veio e revelou o 7º selo para nós também. Revelou para o irmão Branham. E Deus disse para ele, não diga a ninguém. O 7º selo, o irmão Branham sabia que era ele. O irmão Branham pregou. Cada mensageiro representa um selo. Então você acha que o irmão Branham não sabia que ele era o 7º selo? O representante do 7º selo? E ele foi falando estas coisas para nós depois, nas mensagens posteriores aos selos. Mas são coisas que ficou encoberta e que é o segredo. O segredo dos 7 trovões é exatamente uma revelação que não seria dada a nenhum homem depois de Branham. Se vocês verem a mensagem do Desvela de Deus, eles fizeram a pergunta para o irmão Branham. Se não seria dada aquela revelação a um homem, ele disse não. Isso seria aumentar ou diminuir a palavra de Deus. Está tudo revelado lá. Os 7 selos abriram a revelação do que era os 7 trovões, certo? Então a mensagem do Desvelar, 273 a 278, tradução de
de Goiânia, que eu lembro mais desses parágrafos. Então, a gente vê que o segredo naquele dia não podia ser escrito nos dias de João. Nos dias que vem, o João espiritual, que é o ministério, vem. No irmão Brana, Deus diz para ele, não diga a ninguém. Por isso, irmão Brana, ao pregar todas as mensagens, revelar toda a mensagem, ele comeu todo o livro, todo o livrinho, ele comeu. E se nós não comemos todo o livrinho, nós também não saberemos disto, certo? A questão é que o irmão Brana comeu, mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. Era um mistério. Se teve o mistério do nome no tempo de Moisés, teve o mistério dos 7 trovões, não escreva, no tempo de João. Teve o mistério no tempo do irmão Brana, depois de revelar estes 7 trovões, não diga a ninguém. Certo? É o trabalho de Deus, Deus trabalha desta forma. Mas chega o ponto que aquilo está revelado dentro da Bíblia, como o irmão Brana ensinou, depois dos selos para nós, que está revelado dentro da Bíblia, porque não pode nem aumentar, nem diminuir. Desde quando ele pregou as mensagens sobre Apocalipse 4, ele já falava sobre isto, que estava dentro da Bíblia, porque não pode aumentar a Bíblia e nem diminuir. E se colocar um capítulo a mais na Bíblia, então você está aumentando. Aí você perde sua parte da árvore da vida e da cidade santa. É o que Apocalipse 22, 18 em diante nos mostra. Então, meus irmãos, a gente vai caminhando desta maneira para poder ver o ministério da esposa. Porque esse foi o ministério do 7º anjo, lá em 1963 a 65. Foi o ministério do 7º anjo, de comer o livrinho e pregar a sua mensagem. Ele comeu e pregou, mas não podia dizer a ninguém. Ele não ficou sem pregar. Por isso, quando nós descobrimos que a terceira etapa está dentro da própria mensagem, é aí que começou a vir as notas falsas. Porque antes ninguém sabia que estava dentro das mensagens. Mas depois que a noiva tomou a sua parte, ela tem o assim diz o Senhor, ela viu a era terminar, ela viu o Cordeiro sair do trono. Eu quero trabalhar com vocês dentro desse sentido que é melhor, certo? Ela viu, porque o irmão Brana diz que ela tem o assim diz o Senhor, e logo, naquele parágrafo 56, 57 de Pérgamo, ele diz assim, eles têm o assim diz o Senhor. Então não é só ele ou ela tem, mas eles, isto está agora para todos nós, certo? Todos nós, pregadores, todos nós, membros deste corpo da esposa de Cristo, todos nós temos o assim diz o Senhor. Amém. São coisas que antes não sabíamos, mas ficamos sabendo exatamente do ano 2000 para cá. Se não existisse essa mensagem, está certo, eu não posso falar os nomes, mas não existiria a mensagem do irmão fulano, do irmão Beltrano, do irmão Ciclano, não haveria. Se não existisse essa mensagem. Mas por que existiu essa mensagem da esposa, que também come o livrinho, como João, irmão Brana, comeu para poder ele e a palavra ser um, ele comeu, mas ele não pôde falar. Esse é o problema das pessoas, não admitir a operação de Deus nesse tempo final. Eles sempre olham no espelho retrovisor no que Deus fez. Eles sempre olham no que Deus fará, mas eles sempre ignoram o que Deus está fazendo no presente. E a obra de Deus é aqui, neste presente, quando nós podemos ver o passado, o presente e o futuro. Isso daí é um trabalho que Deus deu como ministério para a esposa. O irmão Brana chama de noiva naquele tempo, porque ele estava dentro das eras.
Quando ele trouxe a revelação dos selos, ele passa a dizer, ela está casada. Então seria, a esposa tem o assim diz o Senhor. Mas quando ele falou noiva, porque foi dentro das eras, foi na era de Pérgamo que ele falou. E a noiva casa com a revelação. A revelação é o esposo. É o que o irmão Brana tem pregado, é o que você sabe que é verdade. A revelação é o esposo. Quem é que manda em nós? A revelação. A revelação das eras, a revelação dos selos, a revelação do novo nome, a revelação dos 7 trovões. É o que manda em nós. E o que nós fazemos? Calamos. Certo? Não perguntamos mais nada. Por quê? É o marido, a revelação é o marido. Mas a revelação veio de Apocalipse 10, de 1 a 7. Esta é a revelação que veio e que o marido, sendo esta revelação, você passa a obedecer os selos, os trovões, o novo nome, o que ele deu para nós no tempo de suas pregações. Mas ele não podia dizer o segredo. Mas hoje você já sabe. Há 20 anos nós já sabemos o segredo da terceira puxada. Porque tem a terceira puxada há muito tempo que veio a terceira puxada para o irmão Brana. Nós sabemos quando ele esteve na casa da irmã Ratti, aquilo era a terceira puxada. Aquilo você sabe. Esses sinais naturais você sabe. Mas quando chega a terceira puxada, que é a abertura da palavra, e a abertura da palavra não é cura divina, a abertura da palavra é revelação. Os ungidos dos últimos dias, 262. Este é o ministério do profeta que já deu tudo revelado. Agora nós, como a esposa, subimos ali, comemos esta mensagem, comemos este livrinho, como o irmão Brana comeu. O que vocês têm ouvido do ministério da esposa é o mesmo que vocês ouviram do ministério do irmão Brana. Então, ali manifestou o ministério de João e na esposa manifesta o mesmo ministério, porque ela só pode falar o que ele falou, o que a revelação falou. As pessoas tropeçam se você falar Brana, elas tropeçam. Então vai a revelação. Apocalipse 10, de 1 a 7, é o esposo, é a revelação. Ninguém mais vai revelar depois de Apocalipse 10, de 1 a 7. Não tem ninguém. Eu tenho pregado isso há tanto tempo, certo? Já veio rivais, como eu preguei a mensagem dos rivais. Está tão claro, não tem ninguém para revelar depois de William Brana. Por favor, se você não ouviu a mensagem direito, e se ela estiver na internet ainda, escuta, se não tiver, eu vou ver se eu a tenho em casa e coloco na internet, certo? Os rivais, as pessoas que desejam ser, mas não são, certo? Aqueles rivais que desejam ser como João, Bran, revelando, subindo, porque é assim que o irmão Brana diz, a igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse, certo? A igreja sobe. E muitos estão pensando que a igreja sobe já no arrebatamento. A igreja sobe para poder saber como se preparar para o arrebatamento. Agora, foi o irmão Brana que disse que a igreja sobe no capítulo 4. Então eu posso dizer, se João subiu no capítulo 4, e esse João foi Brana que subiu, nós também como esposa subimos no capítulo 4, porque o irmão Brana diz que a esposa sobe, a igreja sobe no capítulo 4. Subimos para quê? Para saber acontecimentos anteriores, presentes e posteriores. Então tudo isso ficamos sabendo. Eu creio que até aqui já deu para você entender por que Deus disse, não escrevas para João na ilha de Patmos. Não diga a ninguém para João Brana nos dias da revelação dos selos. Não diga a ninguém. E aí a esposa,
é que tem que tomar esta palavra e dizer: vai e profetiza povos, reis, nações e línguas. Até o irmão Brana não podia se dizer. É isso que as pessoas tropeçam. Porque mesmo sendo João, ele não podia dizer. Mas a esposa, tomando o ministério de João, que é o ministério de irmão Brana, toma aquele ministério. Por isso nenhuma mensagem nossa é nossa mesmo. É do irmão Brana. Todas as mensagens que eu tenho pregado não são minhas, é do irmão Brana. Eu tenho que provar dentro da mensagem tudo isso daí. Então essa mensagem é suficiente para nós. No tempo do irmão Brana, ele subiu. No nosso tempo, nós também subimos. Porque a noiva, representada pelo irmão Brana, desde quando começou a revelação dos selos de Apocalipse 10, aquela noiva representada por ele, na América do Norte, ela não viu nada. O irmão Brana diz, você já leu isso no final do sexto selo, no início de perguntas e respostas sobre os selos, ele diz, a mensagem que foi entregue essa semana, eu sei que vocês não a têm visto. Então, meus irmãos, não vou dizer que não tem uma noiva naqueles dias. Tem a noiva do tempo do irmão Brana, naqueles dias do ministério do irmão Brana, que creu como o irmão Brana creu, que viu como o irmão Brana viu. Aí tem a noiva daquele dia na América do Norte. Agora, depois passou o tempo da América do Norte. Eles não viram. Na pregação dos selos, o irmão Brana esclareceu. Vocês não têm visto. Eu estou aguardando esta semana que alguém levanta e diga, eu vejo. No sexto selo, no finalzinho, ele está dizendo. Ele estava aguardando que alguém dissesse, eu vejo. Por quê? Porque ele, Brana, com o ministério de João, que subiu no capítulo 4, ele via. A noiva, a esposa, se ela sobe no capítulo 4, por quê? Agora a igreja sobe. É o que o irmão Brana diz. Ela sobe no capítulo 4, no final do capítulo 3 de Apocalipse, a igreja sobe. Não é um rapto, é subir para poder ver as coisas. E é o que as pessoas não têm conseguido ver e diz que o irmão Brana profetizou errado. Porque ele diz que a igreja sobe e a igreja não subiu. Assim são os críticos. Mas eles não vê para que Brana subiu no capítulo 4. Para poder saber dos capítulos sequentes. Para que a noiva, a esposa, sobe agora no capítulo 4? Para poder saber como o irmão Brana soube. Aí vai chegando ao ponto de comer o livrinho. O irmão Brana diz nas suas mensagens, diz que o profeta comeu o livrinho. Se o profeta comeu o livrinho, agora a esposa tem que comer o livrinho. Porque ela vai comer exatamente e pregar o que ele não podia falar no seu dia. Não diga a ninguém. Ele não podia falar para ninguém. Ele tinha mensagem, mas não podia falar para ninguém. Por isso ele deixou esparramar dentro da sua mensagem a terceira puxada, que é a terceira puxada dele. Mas se a esposa, aqui no final, não sobe no capítulo 4, não fica sabendo de todos os capítulos. Por isso não há como enganar. Você vai até o capítulo 10, você vai ver o irmão Brana de 1 a 7. E depois que ele comeu, ele mostrou com a palavra, porque foi para isso que o profeta comeu, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade, 319, 320. Então foi para isso que ele comeu o livrinho, só que ele não pôde falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém. João então não pôde escrever, João da ilha de Patmos, não pôde escrever.
Brana dos nossos dias, da América do Norte, com o ministério de João, não pôde dizer a ninguém. Mas quando chega o ministério da esposa, a coisa muda. Porque aí ela pode fazer, porque ela tem o assim diz o Senhor, porque ela recebeu o assim diz o Senhor do profeta, das suas mensagens. Talvez você lê os livros do irmão Brana e não capta nada, mas a esposa capta. Entende? A esposa capta. O irmão Brana falou sobre isso. Ele está escrevendo uma carta para a esposa, ele não precisava dizer aquelas palavras íntimas, mas ele diz, quando ela lê, ela sabe, porque ela lê nas entrelinhas. Assim foi a mensagem dos selos. Deus mandou ele pregar, e não diga a ninguém, mas ficou nas entrelinhas, quando ele estava pregando. E nós, pela graça de Deus, a esposa, que não é só eu faço parte, eu sou um membro, por isso a esposa não é só Brana. Irmão Brana diz, escolhendo uma noiva, parágrafo 50, a noiva não está representada num só homem. Irmão Brana diz, ela não está representada num só homem. Outras mensagens, irmão Brana diz, um homem pode representar a nação inteira. Mas quando fala da noiva, ele diz, ela não está representada num só homem. Ela não está representada só em Brana, dizendo, Brana é a noiva. Não. Ele faz parte, ele encabeça esta era da noiva. Ninguém pode negar isso. Pois se nós não tivéssemos as mensagens do irmão Brana, não pregaríamos o que estamos pregando. Se estes também que saíram não tivessem ouvido esta mensagem que a esposa pregou, eles não estariam pregando o que estão pregando. Deveriam entender isso, mas nunca vão entender, porque eles não nasceram para isso. Só a eleita, esposa eleita. Por isso, nesse finalzinho, a gente vê o que Deus vem falar novamente. E disseram-me, e disse-me, me perdoe, e disse-me, não seles. Bom, lá, não escrevas, cele as palavras que os 7 trovões disseram. Cele, Apocalipse 10. Agora Apocalipse 22, depois que Apocalipse 10 já foi pregado, já teve o seu ministério, já saiu da terra, aí vem a mensagem outra vez a João. Se vocês lerem aqui, é João e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, certo? Então, tanto o irmão Brana viu, mas a noiva aqui também viu. Entende? Não foi só ele que viu, porque os demais não têm visto. A noiva aqui do Brasil tem visto, já misturado com Portugal, com África e algum pedacinho dos Estados Unidos, Espanha e outros lugares, está vendo. Essa noiva está vendo. Então, o que a palavra diz, não celes. Quer dizer, as outras não diga para ninguém. Aqui, quando chega nesse tempo, que a palavra veio a João, a noiva, a esposa, porque o profeta já foi, o profeta já pregou, o profeta já revelou, não tem que revelar mais nada, tudo está revelado. Ele não tem que revelar mais nada, ele não tem que voltar para revelar. Tudo ele revelou enquanto ele estava aqui no ministério do 7º anjo, que foi o único ministério que podia revelar todo o segredo de Deus. Mas ninguém, não é o meu, não é de nenhum pastor que possa revelar. Já está tudo revelado. Sabe o que nós, como noiva, como João, que subimos no capítulo 4 de Apocalipse, estamos fazendo? Comendo o livrinho. O livrinho que foi dado para o profeta, para o 7º anjo, no capítulo 10, que ele teve que comer para poder pregar. Ele comeu o livrinho,
para poder pregar, mas ao pregar Deus diz para ele, não diga a ninguém. Esse é o ministério da esposa depois do irmão Branham. Ele diz, tem 2 esposas. Não, meu irmão, isso é uma sequência. Começou com o irmão Branham no 7º selo e termina na subida da noiva. Certo? Começou com o irmão Branham o ministério de João e termina aqui no final no ministério da esposa. É isso que você tem que ver. Isto é bíblico, isto é real. Todo o mistério já foi revelado. Mas quem sabe? As entrelinhas. Quem sabe? Não diga a ninguém. A esposa. Ela sabe. Ela conhece isto. Ela tem revelação para este fim. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido, porque a palavra é tão clara. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Não seles. Isto é, pregue a povos, reis, nações e línguas. Não seles. No tempo do irmão Branham, cele. Não diga. No tempo da esposa, representada também pelo ministério de João, que prossegue. O nosso ministério é o ministério do irmão Branham prosseguindo. 7º selo prosseguindo. Não acabou ainda o 7º selo. Nós vamos ser arrebatados quando esse 7º selo terminar. Amém? E assim o ministério de João é a mesma coisa. Começou no capítulo 4 com o irmão Branham, mas o irmão Branham também diz, o irmão Branham foi o que diz que a noiva sobe no capítulo 4, no final do capítulo 3 de Apocalipse. Por isso a gente sabe, porque a gente subiu junto com o profeta. Aí vão dizer, não tem nenhum lugar aqui na Pedra de Coroa para nenhum mensageiro. Não precisa de mensageiro. Nós todos carregamos a mensagem do profeta. E nós todos estamos na Pedra de Coroa, não só o irmão Branham. Se é só o irmão Branham que está na Pedra de Coroa, então só ele vai ser raptado. Mas quem está na Pedra de Coroa, o irmão Branham foi lá, revelou. É tão claro aquilo que ele viu, em visão, ele viu. Abrindo a copa da pirâmide e vendo uma pedra branca, que não tinha nada escrito. Aí ele diz no 7º selo, voltei para Jeffersonville com o Espírito Santo, revelando aquilo que não estava escrito. Agora, se eu creio, eu subi lá também. Eu subi, você subiu também. Você não fica aí com inveja de eu ter subido. Se você tiver inveja de eu ter subido, é porque você não subiu. Mas se você subiu como eu subi, então não temos inveja um do outro. É o nosso ministério. Temos que ter subido àquela altura da Pedra de Coroa para poder ter a revelação que o irmão Branham pregou todo o seu tempo, todo o seu ministério, de 63 a 65. Agora é tempo, não celes. Grande Criador, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de ver estas coisas tão claras, mas as pessoas querem ignorar o ministério da esposa. Eles querem parar apenas lá no ministério do seu profeta, lá em 65 e ficar por ali. Mas tem o ministério da esposa, que começa também ali com o irmão Branham e vem até o rapto. Estamos agradecidos por este ministério. Dá-nos graça para poder amar sua palavra. Dá-nos graça para respeitar sua palavra, para fazer com que esta palavra mova em nosso coração. E eu sei que cada coração eleito nesse instante está movendo pela alegria da revelação, do posicionamento da própria palavra, da própria mensagem do seu profeta, até chegar aqui na esposa, quando ela mostra que ela viu também estas coisas, que ela é vidente, que ela tem a vidência que Deus deu ao profeta. Ela vê o que o profeta viu. Ela vê o que João
na ilha de Patmos viu, o que o profeta revelou como João para nós, nós vimos como esposa, vimos a mesma coisa, não tem diferença. Estamos agradecidos porque este é o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não recebeu. Este Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem assim falou, que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram.